verbo. O verbo é uma palavra variável, mas como eu disse antes, a variação do verbo é diferente. Existem, observa, os verbos. Em primeiro lugar, o verbo indica ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Existem regulares, irregulares, defectivos, abundantes, anômalos, impessoais. Como é que funciona isso? Por exemplo, regulares são aqueles verbos em que eu faço a conjugação e o radical se mantém, ele não muda. Por exemplo, cantar. O radical de cantar é cante. Não importa como seja a conjugação, esse cante se mantém. Presente, eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais e cantam. Cante está ali. Passado, ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Está ali o cante ainda. Pretérito imperfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, cantávamos, cantáveis, cantavam. O cante está ali. Futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. O cante está ali. Então, regular, não há mudança no radical quando eu conjugo. Irregular é quando há a mudança. Caber. Caber, no presente, eu caibo, já mudou o radical. Radical de caber, como é que eu sei o que é radical? Tira a terminação ar, er, ir, e tu terás o radical do verbo. Então, cantar, tira o ar, sobra cante. Caber, tira o er, sobra cabe. Mas já na primeira pessoa do presente do indicativo há uma mudança, eu caibo. E no passado, eu coube, tu coubeste. Como é que uma criança conjuga? Uma criança conjuga como se fosse regular. Como se fosse vender. Ontem eu vendi, ontem tu vendeste, ontem ele vendeu. O que a criança fala? Ontem eu cabi, tu cabeste. Claro, a criança não fala tu cabeste, mas enfim, ele cabeu. A criança usa a conjugação regular sempre, né? Fazer, a criança fala eu fazi, né? Em lugar de eu fiz. Então, quando muda o radical, fazer muda, eu fiz, por exemplo, né? Eu faço no presente, é um verbo irregular. Ele sofre alterações no radical. Depois, defectivos. Defectivos são aqueles verbos em que eu não tenho alguma conjugação. Por exemplo, quando eu pego o verbo falir, não existe o verbo falir na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu, não há como conjugar, então é defectivo. Por exemplo, quando eu pego o verbo demolir, não existe o verbo demolir na primeira pessoa do presente do indicativo. Não existe eu demulo, como algumas pessoas falam. Não existe isso. Ele não é conjugado, ele é defectivo. Então, verbos defectivos são aqueles verbos porque, por uma razão ou outra, eu não conjugo em alguma determinada pessoa. Depois eu tenho os verbos abundantes. Os verbos abundantes nós estudamos nas aulas de verbos. São aqueles verbos que têm dois particípios. O aceitar, por exemplo, dependendo do contexto, eu vou usar o particípio regular, que termina em ado ou ido, ou vou usar o particípio irregular, que termina em to ou so. O aceitar tem dois particípios, tem o aceitado e o aceito. Por exemplo, ele tinha aceitado o cargo, aceitado, regular. Ou ainda, o cargo foi aceito por ele, aceito, irregular. Então, verbos abundantes são aqueles que possuem dois particípios. Depois eu tenho anômalos. Anômalos são aqueles verbos em que há uma mudança radical na hora de conjugarmos. Por exemplo, são dois verbos tradicionais que são anômalos no português. Ser e ir. Porque ser e ir, às vezes, mudam completamente. O verbo ir no presente é eu vou. Olha bem, eu não mantenho uma letra comum. Ir vira vou, V-O-U. Muda tudo. O verbo ser no passado, o verbo ir também no passado, ontem eu fui. O verbo ser muda para fui. Não mantém uma letra, F-U-I, do verbo ser. Então, é um verbo que eu chamo de anômalo. Anômalo. Muda muito o radical. Muda tanto que, às vezes, eu não tenho uma letra comum. Impessoais. Impessoais são aqueles verbos que não apresentam sujeito. Lembra, nós estudamos na concordância. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, é impessoal.
Verbos que estão indicando fenômenos da natureza, chover, nevar, trovejar, são verbos impessoais também. Então, aqui estão as definições básicas, né, dos verbos na língua portuguesa. Regulares, irregulares, defectivos, abundantes, anômalos, impessoais. Logicamente que na aula de verbos a gente estuda lá o que cai, né? Aí a gente tem aí no nosso curso várias aulas envolvendo verbos.